Salve, salve meus amigos da Goblin TV! Eu sou o Lucas e eu estou aqui mais uma vez para apresentar o My Masterpiece. My Masterpiece é um programa onde o nosso convidado disseca sobre sua própria obra. No programa de hoje, nós convidamos dois irmãos, Rodrigo e Ricardo Neves, da banda Mutilator. O álbum de hoje é o álbum Immortal Force, lançado pela Cogumelo Records em 1987. O primeiro full álbum da banda Mutilator, uma das bandas mais importantes da primeira safra do heavy metal mineiro. Com vocês, os irmãos Ricardo e Rodrigo Neves. Mas antes de começar o programa, eu peço a vocês que façam aquela colaboração, curtam, compartilhem. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para fortalecer a nossa campanha rumo aos 10 mil inscritos no ano de 2021. Com essa colaboração sua, você ajudará nossos conteúdos se expandirem para mais e mais pessoas. Apoie o canal, contribua, colabore, curta e indique para um amigo seu. E a partir de agora, os irmãos Rodrigo e Ricardo Neves contarão histórias inéditas sobre a gravação e a produção desse clássico álbum de 1987. Com vocês, Immortal Force. Começou da seguinte forma, logicamente que tem um período aí que antes mesmo de surgir a ideia da banda, né? Que é aquele lance do cara que eles falam que tem no sangue, né? Heavy metal é um negócio meio... é foda, né? Porque é igual o cara que é doido aí com futebol também. O cara quando descobre o metal, você já viu. Então foi isso que aconteceu comigo e com meu irmão, né? A gente, logo no início da adolescência, a família, né? Classe média pobre, fomos trabalhar. E o que foi nosso maior interesse? Descobrimos, não sei exatamente como, o lance do heavy metal. Os discos, tinha as lojas da época em BH. E caímos matando, né, nos dias da AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden. Essa é a nata do metal mundial mesmo, que é a nata até hoje, né, até os dias atuais. E desde que a gente começou a ouvir som, a gente sempre teve assim o sonho de montar uma banda, né? Então, o Mutilator, ele já estava ali na nossa mente, né, na nossa cabeça. Só eu e o Rodrigo, né, pensando, idealizando uma banda. Mas faltava os outros membros, né? Eu me lembro que nessa época, eu e o Rodrigo estudávamos no Colégio Batista, ali no bairro Floresta. A gente estudava em horários distintos, né? Eu estudava de manhã e o Rodrigo nessa época estava estudando à noite. E ali no turno da manhã, eu conheci o Kleber, conheci o Magu, conheci também o Luiz, que se tornou guitarrista do Sepulchral Voice, e ali nasceu uma amizade. A gente começou a andar junto e para a gente idealizar o nosso sonho de montar uma banda foi um pulo, né? Aí, juntando com ele, nós começamos a garimpar revistas da época que tinha anúncio de cara com o mesmo interesse de heavy metal. E conhecendo o Giovanni, ele já tinha amizade com o pessoal, amizade não, contato, né, com o pessoal do Sepultura e do Overdose. E um dia o Giovanni chegou para mim e para o Ricardo e falou: vou levar vocês lá no ensaio do Overdose. E nós marcamos um sábado e fomos para o ensaio do Overdose. E aquilo, cara, aí que o negócio pegou mesmo, né? Você vai para o ensaio de uma banda em 1983, 84, uma banda, né, já totalmente heavy metal na época, em 83, não tinha isso em BH. Aquilo impactou demais, né? A gente já era apaixonado pelo lance da música e viu uma banda de verdade mesmo, pessoal com visual e tudo mais. A gente falou, poxa, legal seria se a gente tivesse uma banda também, né? E posteriormente, após o povo do Overdose, lá a galera, veio os amigos os caras do Sepultura também, que foram apresentados para nós, ele levou no ensaio também. Aí a gente, como se diz, a gente não ficou satisfeito em simplesmente curtir o som, né? A gente falou, pô, a gente tem que ter banda também, né? Aí junto com o Giovanni nós começamos a garimpar essa ideia e tal, talvez formar uma banda com o Giovanni, mas acabou que por algum motivo a gente foi para um lado, eu e o Ricardo, o Giovanni para outro, né? Apesar da gente amizade continuar e tudo. E o Ricardo estudava com o Kleber, o Magu, né? Lá no Colégio Batista, e aí sim começou a realmente surgir a ideia fixa, né, de formar a banda, e o Ricardo conversou com o Kleber. Eu não estudava com eles, o Ricardo falou, tem meu irmão também, curte som pra caramba, vamos ver se a gente forma uma banda, eu, você e o Rodrigo.
Aí conversamos, juntamos 3 e falamos, vamos formar uma banda aí, você vê como é que funciona o esquema. Não tinha aquela grande visão de equipamento que precisava na época, né? O lance era você ter um amplificador, uma guitarra e uma bateria, da mais simples que fosse com um chimbal e um prato, tava bom. E fomos lá, fomos para casa do Kleber, até então sem ideia de nome, né, de que estilo que ia seguir, queria fazer um som. Como eu falei, juntou eu, o Ricardo e o Kleber lá na casa do Kleber, né? O André, que vocês todos sabem, é o Zé Baleia, né? O André também já estava começando os seus primeiros ensaios com bateria, já estava estudando bateria, então já era uma coisa boa, pelo menos uma bateria de verdade tinha lá. E nós começamos a ensaiar nós 3, o Kleber ganhou uma guitarra do pai dele, tinha um amplificador lá que, se não me engano, era, não sei se tem jeito, se eu estou falando errado aqui, mas parece que era um amplificador que ligava o baixo e a guitarra, num amplificador só. E começamos a fazer o som, sem inclusive vocal, porque eu não tinha jeito para vocal, nem o Ricardo, nem o Kleber na época, não sabia ainda, e fazer músicas instrumentais. Né, o Kleber fez umas bases lá, conseguimos criar umas 2 músicas. E inclusive ficamos bastante tempo ensaiando 2 músicas, porque o negócio, o processo, todos sabem, é meio lento de composição e tudo. E aquele negócio meio enrolado, né? 2 músicas sempre, ficava lá talvez 40 minutos, outro dia 1h30, mas enfim, tava bom a coisa. Aí, como vindo que estava durando, tinha mais o colega, que no caso era o Magu, né? Aí o Kleber e o Ricardo conversaram com o Magu, falaram, o Magu já tocava violão, gostava de música. Falou, Magu, nós estamos com uma banda lá na casa do Kleber, você não quer não tocar guitarra e participar dessa parada com a gente aí? O Magu topou, né, de cara, e foi lá para casa do Kleber, primeiro dia, ainda não tinha esses negócios, né, de analisar o cara, porque todos eram iniciantes ali, então não tinha nem esse problema, né? Já chegou, pegou a guitarra dele lá, foi para casa do Kleber e começamos, aí já virou um quarteto. Né? Era o Kleber e o Magu nas guitarras, o Ricardo no baixo e eu na bateria. Até então também sem um vocalista. E a nossa primeira tentativa foi com um cara chamado Marcelo. O Marcelo, ele até ficou bastante conhecido na cena aqui nos anos 80, porque ele gravou aquela introdução do Bestial Devastation, do Sepultura. Né? Aquela voz da introdução é do Marcelo, né? E a gente fez um convite para ele, ele chegou a fazer alguns ensaios com a gente, mas ele acabou optando em não continuar. Ele, na época, tinha os primórdios ali do Chacal, né? Ele fez alguns ensaios com o pessoal do Chacal, com o Vladimir, acabou que não rolou também dele ficar, mas ele fez a opção de seguir o caminho dele com o pessoal lá do Chacal, né? Ficamos sem vocalista, chegamos à estaca 0 de novo, e nessa época a gente conheceu um outro cara, um tal de Claudinho. O Claudinho chegou a ensaiar com a gente um bom tempo, né? Mas nessa época a gente já tinha a nossa primeira composição, que era a música Evil Conspiracy, que era uma música muito rápida, muito visceral. A gente, muito influenciado pelo Hellhammer, a gente ouvia muito Hellhammer na época, né? E o vocal do Claudinho, ele não se encaixou legal na sonoridade, que na época era Disaster ainda, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? Como nós demos uma melhorada no nosso equipamento, o Kleber comprou um amplificador melhor e tudo, aí que veio a questão da junção de ensaios com Sepultura, porque o Sepultura também estava na situação meio precária de equipamento, né? Uns amplificador meia boca lá, a gente com um novo, não era grande coisa, mas era novo, né? E juntamos. Pegamos a bateria não, porque o André precisava dela para ficar na casa dele, mas o Igor já tinha uma bateriazinha lá, bem simples também, falou, pega a bateria de Sepultura, a gente leva nossos amplificadores, mais de Sepultura, e vamos lá para casa do Paulo. Vamos lá para casa do Paulo, junta tudo e vão dividir. E eu e o Rodrigo já tínhamos uma amizade muito grande com o Max e o Igor do Sepultura, até mesmo antes deles formarem a banda, né? E eles mesmos deram o toque pra gente, né? Que o som da banda era muito porrada, era muito animal e o vocal não tinha nada a ver com a sonoridade do Mutilator. Então, rapidamente, a gente conversou com o Claudinho, desligamos eles da banda e os próprios meninos do Sepultura indicaram pra gente o Silvio, né? O Silvio parece que ele tinha acabado de sair do Armageddon, teve uma passagem rápida até pelo Sarcófago, né? E muita gente, eu acho que nem sabe disso. E o Silvio tá sem banda, cara, porque não sei se vocês já tinham conversado antes com ele, já deixado o negócio preparado, mas falaram, por que vocês não conversam com o Silvio, cara? De repente o Silvio aceita isso aí e tal. O Silvio achava, eu sabia que ele achava o som legal, né? Curtia a banda. E aí fomos lá, falamos, Silvio, você não quer entrar não, cara, você tá sem banda agora e tudo. Ele topou, cara. Topou de cara
e falou, vamos fazer só uns lances aí. Primeira coisa, nesse momento a banda já tinha nome, a gente tinha batizado a banda de Disaster, né? Tava com esse nome e tal. Aí você falou, vamos mudar algumas coisas nas músicas, eu vou fazer umas letras minhas, vou levar para vocês e vamos mudar o nome, cara. Esse nome aí, não sei, é meio batido. Na época já era mesmo, já tinha o Desastre de São Paulo. Aí eu falei, beleza, você já tem alguma ideia e tal. Ele talvez na hora lá não falou, falou, não, resolve isso rapidinho. Talvez no outro ensaio já apareceu, não tem um nome legal, cara. A gente se reunia muito naquela época, essa turma toda, para assistir filmes, estava começando o VHS e tal. E a gente pegava filmes de terror, né, VHS até pirata, né? Que as primeiras locadoras tinha muito filme pirata. E um filme que a gente assistiu a turma e falou, você lembra aquele filme Mutilator e tal, que a gente assistiu, que achamos do caralho? Aí é um negócio do caramba, né? Metal, a gente não falava metal extremo ainda, não tinha expressão, né? Falar, nós somos black metal, death metal, vamos colocar Mutilator, que a gente fala negócio de assassinato mesmo, de psicopatia, essas coisas. Aí um nome legal, eu falei, ó, do caramba, aceitamos de cara. Aí veio rebatizado a banda agora como Mutilator, né? A ideia do Silvio. A primeira formação clássica do Mutilator, com o Silvio no vocal, que era Silvio no vocal, eu no baixo, Rodrigo na bateria, Kleber e Magu nas guitarras, ela durou até a Warfare Noise 1. Dali em diante o Silvio se desligou da banda e a gente passou a trabalhar, ensaiar pra caralho e fixamos a formação num quarteto. Eu no baixo, Rodrigo na bateria, Magu na guitarra e o Kleber na guitarra e vocal. Com essa formação que a gente acabou entrando em estúdio e gravando o tão assim cultuado e clássico álbum Immortal Force, né? O Immortal Force foi um disco que acabou virando referência no underground, no metal extremo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele tinha assim uma concepção em termos de letra de tudo que a gente era contra na época, né? A gente era contra os dogmas religiosos, a gente era contra alguns posicionamentos políticos, e ele aborda muito toda essa temática, né? Mas aí, né, pessoal, aquele lance, o Silvio quis, além de mudar o nome, fez uma como é que fala, recapitulada, uma reformulada nas letras, né? E esse negócio de letra de banda daquela época, ou até mesmo hoje ainda, você sabe, né? Metal extremo e tal, o que a gente abordava? É a questão, igual eu falei, a gente gostava muito de filmes, de terror também, mas logicamente de vários estilos, mas filmes de aventura, e isso traz, né? Por exemplo, um filme de aventura que a gente curtia muito na época, o Mad Max, né? 1 e 2, é um filme de escatologia, né? De pós-apocalíptico, e surgiu letras, por exemplo, a Nuclear Holocaust, com um pouco de baseado nesses filmes, e então a gente não tinha um assunto específico, assim, vamos falar de psicopatia, de assassinatos, de loucura, né? Da loucura humana, não, vamos abordar coisas assim que assustam, que chamam a atenção, né? Que são incógnitas no saber do ser humano, e a gente fez isso. Pelo fato do Sepultura e o Overdose ter gravado o Split, né? A Cogumelo já estava querendo dar, né, continuidade nessa questão dela de virar uma gravadora realmente, e além do Mutilator já estava bem firmado naquela época, bandas como, né, que gravaram a coletânea Warfare Noise, o Chacal, o Holocausto e o Sarcófago, né? E o Vladimir era tipo, apesar dele ser integrante de uma banda, mas ele era bem imparcial. E ele, conversando com a Paty, com o João, falou, teria mais bandas aí mais preparadas atualmente, depois na sequência de Sepultura e Overdose, para de repente vocês começar com uma coletânea. E foi isso que eles fizeram, chamaram a gente lá, os integrantes de todas as bandas, fizeram uma reunião e falaram, nós estamos realmente querendo firmar o pé como gravadora, estamos pensando em fazer uma coletânea. E o Vladimir aqui indicou e tal, eu já tinha ouvido falar em vocês e nas outras 3 bandas, e estou querendo lançar essa coletânea. Vocês têm material? Não tem todas as bandas, porque vai ser só 2 músicas de cada. Falou, não, tranquilo, temos até mais de 2. Aí fizemos o contrato, fechamos com a Cogumelo, aí saiu a Warfare Noise 1, né? Com essas 4 bandas, né? O Mutilator, Chacal, o Holocausto e o Sarcófago. E foi um negócio que fez muito sucesso na época, deu certo realmente. E aí o João e a Paty já falaram, ó, o negócio deu legal e tudo, vão sair para um álbum individual de cada uma dessas bandas, né? Aí
posteriormente, um ano e pouco depois, cada uma começou a preparar seu disco individual. Já estava com um material mais extenso, né? Já tinha mais composições, né? E aí foi partindo para as gravações. Então, o Immortal Force foi um trabalho que a gente ralou pra caramba, né? Porque a gente saiu de uma formação de quinteto para formação de quarteto, eu, Rodrigo, Kleber e Magu. E a gente já chegou no estúdio, no JG, que era o estúdio do João Guimarães, baterista do Kamikaze, com toda a pré-produção, tudo prontinho. O desafio realmente era entrar no estúdio e gravar, né? A época a gente fazia muita coisa na raça mesmo. Eu lembro que tinha um guitarrista aqui em Belo Horizonte, de jazz, Marcelo Paganini. E esse cara era um dos poucos caras em Belo Horizonte que tinha um amplificador Marshall. A gente correu atrás desse cara, corremos atrás e conseguimos alugar com ele esse amplificador. O amplificador acabou que ajudou muito na sonoridade do disco. Então, como eu ia falando, né, a Cogumelo colocou fé e colocou peito no negócio e combinou lá com as 4 bandas e marcou períodos para todas elas, porque como eu já disse, tinha um material para um LP, né? E aí eu lembro que na nossa parte, não sei se fomos, acho que nós somos a 3ª banda a gravar, era uma faixa de uma semana, eles alugavam um período lá de segunda a sexta. Nessa segunda a sexta era tudo, né, gente? Era gravação, a masterização, tudo mais, e tinha que estar preparado. Mas isso também eu gosto de citar, que era uma coisa que da época também, que todas as 4 bandas estavam extremamente tranquilas e preparadas para gravar, porque como não tinha estúdio na época, igual eu falei, ensaiava na casa do Paulo ali no bairro Horto, a gente ensaiava era, no mínimo 4 horas por dia, nos dias que tinha ensaio, né? Aí fomos para o estúdio, foi no estúdio do João Guimarães, né, que era integrante da banda Kamikaze, era o estúdio mais requisitado na época aqui em BH, e fomos para lá. Começamos na segunda-feira, a gente sempre começava, acho que era de 8 e pouco da manhã e até 3, 4 horas da tarde. E foi tranquilo, talvez, se não me engano, nós gastamos 3 dias para fazer as gravações gerais, né, de bateria, guitarra, vocal, tudo. E falamos, vamos reservar aí, isso com orientação do cara do estúdio lá, do técnico, vocês guardam aí pelo menos 2 dias para a gente fazer a mixagem, tudo, preparar o LP, o áudio, né? E saiu, não tivemos grandes problemas, também não, quer dizer, tem hoje a falar que tem algumas coisas que, né, hoje eu escutando, realmente não saíram como eu queria e tudo, eu sei que os outros caras também pensam assim, mas também não tinha muito o que mudar, porque a gente não tinha experiência, a gente nunca tinha entrado no estúdio na vida, os técnicos, por sua vez, não trabalhavam com metal, né, com metal extremo, então quer dizer, para 1986, para 87, eu acho que está muito no lucro, né? Hoje a gente analisa dessa forma, meio crítica, mas tá bom demais. Já a logotipo já existia, viu? Aquela logotipo foi criada pelo Silvio. O Silvio fez um esboço dela e ela foi aperfeiçoada pelo Igor, do Sepultura, que tinha grande facilidade de desenho, ele, né, acabou de colocar daquele jeito bonitinho lá e tal, e ajeitou e ficou. O Silvio já tinha saído, né, no Immortal Force, mas não tivemos treta, a logo, nós usamos a logo. E aí o que aconteceu? Travar desse jeito para fazer uma capa, nós falamos com o João, tive uma ideia aqui, cara, não sei se você vai concordar e tal, nós vamos fazer uma capa menos elaborada, questão de arte e tudo. E o que a gente se baseou? Eu sempre falo isso, eu me lembrava muito da capa do Possessed, que tinha saído um pouco antes da gente, vocês podem comparar com uma capa bem parecida, né? Aí me veio na cabeça a capa do Possessed. Eu e o Ricardo curtia muito a AC/DC, até apesar de ter criado Multilegend, curtia muito o rap tradicional. E nós lembramos também de uma capa importantíssima, de um disco mais campeão de venda aí no mundo, né, que é o Back in Black. 2 discos que a gente assim adorava, na coisa mais antiga o AC/DC e no que estava nascendo ali o Possessed. Aí nós falamos, chegamos pro Kleber, pro Magu, falamos, vamos fazer uma capa só a logo da banda com o nome do disco. Aí falou, pô, mas será que é legal? Falou, não, a gente dá uma incrementada e tal. O que a gente vai propor pro João? A gente coloca a logo da banda e o nome em prateado e tenta ver com esse, dá para fazer em alto relevo. Esse alto relevo parece que o Possessed também é um pouquinho alto relevo, eu também tive a ideia do Possessed, da capa do Seven Chords. O João assustou assim um pouco, falou, pô, mas essa tecla, eu não sei se as gráficas aqui tem condição e tudo, mas eu vou fazer um orçamento, vou ver.
E não garanto nada não. 2 dias, 3 dias depois, falou, não, dá para fazer sim, conversei com o pessoal da gráfica, dá para fazer em alto relevo e tal. Aí nós lançamos aquela capa, né, mais simples, em comparação a outras bandas, mas que deu um impacto muito grande depois do lançado, pelo fato de ser prateada e em alto relevo, né, a galera gostou e ficou uma capa marcante, né, ficou icônica e tal, né, e até hoje, além da música, o pessoal lembra muito de Immortal Force por causa da capa. E após o lançamento, o resultado aqui do Immortal Force foi bem o que a gente queria mesmo, a gente ficou muito satisfeito. Ele teve uma receptividade muito grande, não só ali da imprensa especializada do Brasil, Rock Brigade, revista Metal, mas também das revistas gringas que a gente tinha contato na época, né? Eram inúmeros fanzines que a gente fazia contato na época e todos receberam muito bem o Immortal Force, né? Com muitos elogios. O Immortal Force ele gerou pra gente alguns shows muito legais, né? Eu me lembro, por exemplo, que teve um show aqui em BH, no DCE da Federal, que na verdade foi o show de lançamento oficial desse álbum em Belo Horizonte. Foi um show com o Det, que era a banda do André, né, que eu citei, depois veio a tocar no Overdose, no Eminence, o Pantera e o Azul no baixo. Teve também na mesma noite o Witchhammer, né, a banda clássica aqui de Belo Horizonte, e o Mutilator fechou o show, né, fechou essa noite. Para mim foi um show assim que eu tenho assim na memória até hoje. O DCE lotado, foi um show assim visceral, o pessoal animal demais, né? O DCE era um ponto muito underground de Belo Horizonte, era tipo como se fosse o Marquis de Belo Horizonte, né? Então me recordo muito bem desse show. Eu lembro que a gente fez um show também divulgando o Immortal Force em Presidente Prudente, que foi a gente e o Holocausto. Eu lembro que foi uma viagem longa pra caramba, foi tipo 24 horas de viagem para chegar lá em Presidente Prudente. Também foi um show muito legal. Um show também que acabou virando lenda aqui no Brasil, foi que a gente fez um Circo Voador. Esse show do Circo Voador foi Mutilator e Overdose, né? Eu lembro que o Overdose foi a primeira banda a tocar e o Mutilator ia fechar a noite, né? O lançamento do Immortal Force. E a gente estava ali mais ou menos na 4ª música, teve uma porrada generalizada no Circo Voador, né? Porque em São Paulo e no Rio tinha muito aquela treta de headbanger com careca e tudo mais, né? E teve uma briga nesse sentido, né? Da galera dos careca com os headbangers, envolveu o punk no meio. Só sei que foi uma quebradeira danada. E a produção do Circo Voador, a gente estava ali na 4ª música, acabou encerrando o show por motivo de segurança mesmo, né? Mas esses 3 shows, assim, eu tenho assim na memória bastante assim, as imagens bastante vivas na minha cabeça. Foram 3 shows, assim, para mim foram muito marcantes digamos, da turnê do Immortal Force. E aí eu tô aqui, ó, gente, é isso aí, ó, o Immortal Force, né, esse que eu falei da capa, né, a capa icônica. E pra mim, cara, esse disco é comigo gravando, né, eu e o meu irmão Ricardo, é o único completo da banda, né, o individual, mas é um disco que eu tenho orgulho, cara, que marcou, né. Eu, sinceramente falando, eu não tenho nenhuma assim, pretensão de considerar o Mutilator, né, a primeira banda do movimento, ou segunda, isso para mim não interessa. O meu grande orgulho desse disco é que ele contribuiu para essa cena aí de metal, não só no Brasil, mas no mundo mesmo, né? O metal extremo cresceu demais, passou a se respeitar. Você vê países como Suíça, lá no país da Europa, Suécia, Noruega. Você vê o metal extremo lá é respeitado, que bandas lá fazem apresentações até com a orquestra sinfônica das suas cidades. Quer dizer, eu acho que tudo começou mais ou menos, não principalmente no Brasil, mas o Brasil, cara, por incrível que pareça, nos anos 86, 87, 88, contribuiu demais para esse movimento. Você vê, tem caras de bandas importantíssimas lá fora, né? Mayhem, o próprio Fenris, né, do Darktronic, confessa que é fã do movimento aqui do Brasil e de Belo Horizonte. Então é isso, é um disco que eu sei que todo disco é isso, né? Quando ele vem para ficar, ele passa a ser a história da música. Então tá aí, tá registrado, né? Já passaram aí mais de 30 anos, né, do lançamento do Immortal Force.
E não dá para negar, né? Fica aquele sentimento de orgulho, né? De ter feito parte desse disco, da história do metal, não só nacional, como até do metal mundial mesmo, né? Eu, para ser muito sincero com vocês, quando o mundo passou a ficar globalizado, chegou no Brasil essa coisa de a internet mais afinco, né? Redes sociais, Facebook e tudo mais, é que eu fui ter assim a real noção do impacto que o Immortal Force e a cena de metal de Belo Horizonte teve no mundo inteiro. Eu não fui da geração ali do Orkut, mas eu vinha descobrir que tinha comunidades no Orkut do Mutilator, né? E a primeira rede social que eu participei foi o Facebook. E com o Facebook que eu comecei a ver a importância mesmo do Immortal Force na cena do metal mundial, né? Ali eu passei a receber mensagem da galera do mundo inteiro que era ficcionado com esse álbum aqui e com a cena de metal de Belo Horizonte. E muita gente naquela época, foi uma coisa assim que passou a ser uma constância nas mensagens que eu recebia. Existia até uma cobrança da galera do mundo inteiro para a volta da banda, né? Essa volta da banda a gente retardou por muito tempo até que culminou na volta do Mutilator. Mas assim, eu tenho realmente muito orgulho, foi uma realização pessoal muito grande, porque a gente mesmo que sabe o tanto que a gente ralou, né? Na época, para você produzir um disco no Brasil, era uma coisa quase que impossível, né, cara? Era uma coisa muito difícil, né? E a gente ter realizado esse sonho foi uma coisa, assim, impactante, né? Eu me recordo, assim, até na época que na família da gente, né? Eu e Rodrigo, e do Kleber do Magu também, os amigos que a gente tinha também, que não eram amigos da cena metal, a gente virou brincando assim, quase como ET, né? Na família, pô, os caras gravaram um disco, né? Aquilo na época no Brasil era uma coisa puta merda, né? O pessoal a gente nem imaginava, e o valor que se dava a isso era muito grande, né? Então na família, assim, a gente virou até meio que de brincadeira celebridade, né? Tudo mais. Então, assim, é um motivo de orgulho muito grande, cara, o Immortal Force, né? Ainda mais sabendo que esse álbum tornou-se até referência, né? Após o lançamento dele, ele tornou-se referência para muitas bandas de metal extremo do mundo inteiro.